Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. No vídeo de hoje então nós vamos fazer aí um processamento relativo usando o software Topcon Tools. Perfeito? Eu vou fazer aí o primeiro vídeo então acompanhando a nossa apostila que nós temos lá no nosso site, tá? Então para ter acesso aos arquivos eu vou botar para vocês aí abaixo nos comentários o link de download e no comentário fixado o link de download também dos arquivos que a gente vai usar na aula de hoje. Tranquilo? Então, acessando aqui o nosso link, vocês vão ter acesso ao Google Drive e está aqui o arquivo que nós vamos utilizar na aula de hoje, exercício 2, traço relativo. Então eu vou mandar baixar aqui, o Google vai dizer que pode ter vírus aqui, fiquem tranquilos que não tem. Vou fazer download mesmo assim e esperar alguns instantes até o arquivo ser baixado. Então, após o arquivo ser baixado, pessoal, nós vamos clicar aqui nos três pontinhos. Eu vou mandar mostrar na pasta. E para facilitar a nossa vida, eu vou recortar ele aqui, vou dar um Ctrl X. E vou jogar aqui para a nossa área de trabalho. Então está aqui o nosso arquivo. Vou clicar com o botão direito em cima dele e vou mandar extrair para exercício 2 relativo. Então vai criar uma pastinha. E dentro dessa pastinha vai estar os nossos arquivos. Tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um layer aqui, né? Que está dizendo aonde nós vamos ter acesso à apostila. Tá? Então nós vamos usar como modelo para essa primeira aula no Topcon Tools a apostila. Então se não for via vídeo aqui comigo, vocês podem também fazer de maneira autônoma na apostila. Então eu vou abrir aqui o Google e vou colar aqui o endereço para nós termos acesso à apostila. Tá? Então a apostila elaborada por mim e pelo professor Ivandro aí, é bem detalhada sobre o uso aí do Topcon Tools, perfeito? Processamento relativo no Topcon Tools. Tá? Então temos também os arquivos, né, os arquivos que foram coletados, né, as sessões de rastreio aqui. Então são 4 sessões de rastreio. Já coloquei para vocês aqui os arquivos da estação de referência, nesse caso aqui vai ser a POAL, né, então a estação da RBMC, e a nossa caderneta de campo, tá mostrando então para nós os pontos que foram rastreados, o M09 e o M08, a data. Nesse caso aqui, então, no primeiro momento, esses pontos vão ser rovers, né? A gente vai calcular a coordenada deles do software, o modelo do receptor, número de serial que não foi informado, informação importantíssima, a altura da antena. Então, foi usado o tripé nesses rastreios, então a altura da antena inclinada, o horário de início, né, aproximado, e horário de início e horário de fim. Perfeito? E aí a descrição lá era marco de concreto com identificação com uma chapa de alumínio no topo, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou abrir aqui o Topcon Tools, vou apertar aqui a tecla Windows e vou mandar abrir o Topcon Tools. Lembrando que quem tem a versão demo, a primeira tela que vai aparecer aqui vai ser de opções ali, né? Você vai colocar a opção demo e vai abrir essa próxima tela aqui para criar a obra, tá? Então nós vamos vir aqui em nova obra e eu vou chamar a obra de exercício 2, relativo, tal qual é a nossa pastinha lá. Então beleza, a interface inicial do Topcon é essa aqui, né, pessoal? Eventualmente, dependendo de como vocês instalaram o software no computador de vocês, ele pode não estar traduzido ou com uma interface diferente. Para os que querem ter exatamente a mesma interface que a gente vai ter nesse vídeo aqui, eu sugiro que vocês procurem aí na própria lista de posicionamento por satélite. Vai ter lá um vídeo ensinando vocês a instalarem e configurar a interface padrão do Topcon Tools, tá? Então, primeira coisa que a gente deve fazer então é importar os nossos arquivos, as nossas sessões de rastreio. Existem várias formas de fazer isso. Manter aqui, seguir a apostila, né? Ó. Então aqui teclei Windows, digitei Topcon Tools. Para quem não tem a versão completa do software, vai abrir essa primeira janela. Eu vou clicar no modo demo.
Vou criar uma nova obra, então a gente já criou, correto? Já salvei aqui no local padrão no meu computador, então se for no caso de vocês, salvem no endereço que vocês vão achar depois, né? Enfim, nos documentos, na área de trabalho, fica a critério de vocês. Tá? Aqui na apostila está sugerindo salvar na própria área de trabalho, para facilitar, né, depois. Então, a tela inicial aqui nós vamos vir então em obra importar. Então, obra importar. Como o nosso arquivo já está na área de trabalho, né, pessoal? Eu vou procurar aqui a nossa pasta, exercício 2 relativo. E aqui eu tenho as minhas sessões de rastreio. Lembrando, né, pessoal, aqui na aula passada, na primeira aula onde a gente fez uma conversão do arquivo .tps, né, que é o formato padrão da Topcon, para o formato Hynix. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com o receptor Topcon e nós vamos processar no software da Topcon, não há necessidade de fazer essa conversão para o Hynix, tá? Então eu vou mandar abrir aqui já todos os arquivos, as 4 sessões de rastreio. Então percebam aqui, pessoal, a primeira coisa é o nome do ponto, tá? Então aqui foi o M09, M08, M09D20, M08D20. Então aqui vocês percebam que lá na hora de usar a coletora em campo, foi salvado o nome do ponto com o dia de rastreio. Então aqui do dia 20, ó. Vamos ver se bate com a nossa caderneta de campo. Então percebam aqui que foi feito um rastreio do ponto M09 no dia 17, tá? No horário aproximado aí das 11h10 da manhã, se iniciou o rastreio, finalização às 18h21. No dia 17. No dia 19, foi rastreado o M08. Então, no horário das 12h39, né, o horário de início mais ou menos, e às 19h04 encerrou o nosso rastreio. E no dia 20, então, esses dois pontos foram rastreados simultaneamente, né, vamos dizer assim, porque foi aqui em horários parecidos, ó. Então foram dois receptores diferentes, um em cada ponto rastreando aí. Dia 9 horas e 20 minutos, e depois aí o tempo de deslocamento entre um marco e outro, provavelmente, né, para iniciar o rastreio lá no marco M08 às 9h36, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, que a gente deve fazer aqui na aba pontos mesmo, é renomear esses pontos, tá? Porque percebam que na nossa caderneta de campo é o mesmo ponto M09 e o M09, então esse mesmo ponto foi rastreado 2 dias diferentes, tá? E isso é bom, vai aumentar a nossa confiabilidade no nosso resultado, perfeito? Não tem problema nenhum, o software vai entender isso e vai fazer o processamento normalmente. A mesma coisa aconteceu com o marco M08, então ele foi rastreado 2 dias diferentes, 2 sessões de rastreio, e não tem problema nenhum nisso, tá? Então, agora voltando aqui para o software Topcon Tools, nós vamos renomear esses arquivos aqui, então, onde está aqui MO9, né, foi dado o nome errado, nós vamos colocar M09. Esse segundo arquivo aqui, esse segundo ponto, né, porque ele criou pontos diferentes. Ele não está entendendo isso ainda, o software, né? Então, no momento que eu vou renomear ele aqui, agora eu vou chamar esse cara aqui de simplesmente M08. Tá? Foi colocado ali depois uma inscrição depois ali do nome do ponto, do marco, né? Que era a referência do dia que foi rastreado. A mesma coisa vai acontecer nesse aqui. Então, o M09D20, que seria do dia 20, vai virar D9. Então, perceba que quando eu der Enter agora aqui, ele vai unir esses dois pontos, vai virar um ponto só. Então, o M09 aqui embaixo e o M09 ali em cima. Ele uniu essas seções, né, de rastreio, vamos dizer assim. Ele interpreta que é o mesmo ponto, tá? Na realidade, ele não uniu as seções de rastreio, ele vai processar separadamente e vai ajustar essas duas seções de rastreio para calcular uma resposta única. Perfeito? Pessoal, percebam que aqui, ó,
as coordenadas estão em latitude e longitude, tá? Não é muito usual usar coordenadas geodésicas, né? Grau, minuto, segundo fica ruim da gente trabalhar, não tem muito sentido físico para nós também, a gente trabalha com coordenadas UTM aí via de regra, tá? Então nós podemos fazer uma transformação dessas coordenadas aqui no próprio software através de um clique, tá? Aqui nesse caso, pessoal, não está configurado ainda qual que é a projeção. Então, para configurar a projeção, nós vamos vir aqui na opção obra, configurar obra. E aqui no sistema de coordenada, ó, Coordinate Systems, ele está dizendo para mim que não tem projeção configurada ainda aqui no software. Então eu vou configurar uma. Vou colocar aqui o TM22 Sul, zona 22. Correto? Agora sim, agora eu vou dar um OK. Quando eu vir nessa opção aqui no canto inferior direito e clicar sobre o datum, latitude e longitude, vai aparecer aqui a opção projeção. Então vai passar essas minhas coordenadas para a projeção que a gente configurou, nesse caso o TM, tá? Outra coisa, nessa mesma opção aqui de obra, configurar obra, percebo que tem aqui também o datum, tá? Alguns vai ter o Circas 2000, outros não. Então, se não tiver o Circas 2000, não se apavorem, né? Vocês viram aí na disciplina de geodésia que existe uma compatibilidade na casa do milímetro entre o Circas 2000 e o WGS 84, tá? Então, não se desesperem, se não tiver o Circas 2000 não tem problema nenhum. Vou procurar aqui só para ver se tem. Ó, aqui tem o Circas, tá? Então, fechou. Tem o Circas. É isso aí. Tranquilo? Beleza, então agora o que a gente fez aqui, pessoal? A gente inseriu as nossas 4 sessões de rastreio. Né? Nós já mostramos para o software que os pontos eram os mesmos, né? Eles foram rastreados em dias diferentes. Renomeei eles aqui e de fato virou o M09 virou um ponto único, o M08 virou um ponto único, tá? Então na aba pontos aqui, essa primeira coisa que a gente deve fazer é isso aí. Eu posso já agora, pessoal, adicionar a minha base, tá? A minha RBMC. Lembrando, deixa eu só voltar aqui na apostila para nós não fugir dela, ver se eu não estou esquecendo nada aqui, tá, pessoal? Então aqui a gente vai abrir aqui as nossas sessões de rastreio, né? Ó, abrimos aqui as 4, né? Renomeamos, tá? Por enquanto aqui depois eu vou falar sobre a questão da hora para vocês, tá? E aí pular aqui para a aba ocupações. Então olha só, na aba ocupações a gente está vendo que foram feitas 4 ocupações, tá? O tipo de antena, o modelo de antena usado foi um top com GR3, tranquilo, já está configurado. Nesse caso aqui foi usada a coletora e deu tudo certo, então quando a gente já baixou lá o ponto TPS já está configurado o modelo da antena. Pode ser que em alguns casos não venha, né, configurado e a gente sempre vai conferir isso aí, tranquilo? E além disso ainda, as alturas da antena também já vieram configuradas, tranquilo? Então a nossa caderneta de campo aqui vai ser só para fazer uma conferência se de fato está batendo, né? Pode ser que o sujeito anotou lá na caderneta de campo um valor e na hora de digitar na coletora possa ter digitado errado. Então vamos conferir aqui ver se está tudo certinho. Então o primeiro rastreio no dia 17 no ponto M09, a altura da antena foi de 2 metros, 2 metros não, né? 1 metro, 208. Então vamos voltar aqui no software e conferir, ó. 1 metro 208, fechou. O segundo dia, no dia 19, foi 1 metro 395. Então bate de novo com a nossa caderneta coordenada. No dia 20, o ponto M09, a altura da antena foi de 1,102. Bate com a nossa caderneta de campo. E por último, também no dia 20, o ponto M08 foi 1,271. Também bate com a nossa caderneta.
Todas as medições das alturas da antena, nesse caso dessa campanha, pessoal, dessas campanhas, né, foram medições da altura da antena inclinada. Então, como neste caso, lembrando, a gente fez um rastreio de longa duração, né, mais de 4 horas aí rastreando, mais de 1 hora garantida rastreando, foi instalado o receptor em cima do tripé, tá? E aí lembramos que sempre em cima do tripé a gente não consegue medir a altura da antena da forma vertical, vai ficar a altura da antena inclinada, tá? Salvo alguns modelos de receptor aí que não convém falar agora. Bom, a altura da antena, então, nesse caso aqui, ó, a altura da antena, todas elas inclinadas, tá? Se vocês perceberem, pessoal, aqui, ó, as horas de início e as horas de fim não estão batendo com a nossa caderneta de campo. Estão vendo aqui, ó, 11 horas, 12 horas, 9 horas, 9 horas. No software aqui, está dizendo para mim, horário de início, ó, 12 horas, 12 horas, 15 horas e 14 horas. Então não está batendo com o que eu tenho anotado aqui. O que está acontecendo, tá, pessoal? Isso aí é comum. Quem trabalha com dados GNSS vai passar por isso, né, constantemente. Então, o sistema GNSS como um todo hoje, pessoal, ele tem o sistema de tempo deles, a gente chama de UTC. Então, Tempo Universal Coordenado, sempre referenciado lá em Greenwich. E todos nós brasileiros sabemos que nós estamos -3 em Greenwich. Então, um exemplo, se meia-noite em Greenwich, são 9 horas da noite aqui no Brasil. 9, 10, 11, 12, tá? Então, 9 horas da noite aqui no Brasil. Tranquilo? Então, sempre -3, sempre -3. Então, percebam que se a gente fizer essa regra aqui de subtrair as 3 horas, a gente vai bater com o horário que está aqui na caderneta de campo. Só que isso é um tanto quanto chato, tá? Ficar fazendo esse cálculo de cabeça, tá? Então, como que eu faço para que o software aqui entenda isso? Então, nós vamos vir também na opção obra aqui em cima, configurar obra. E aqui na primeira opção em mostrar, ó, vai ter aqui questão de precisões e tal. Eu vou vir aqui na opção hora. Então, eu vou clicar aqui e vou selecionar -3, que seria o horário de Brasília, estão vendo? Então eu faço isso aí, -3, dou um OK, e agora os meus horários passam a bater, né, com os horários da caderneta. Lembrando que a gente faz essa anotação um pouco antes de iniciar o rastreio, ou um pouco depois que iniciou o rastreio, então esse horário vai bater aí na casa dos minutos, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Dia 17, iniciou o rastreio no M09 às 11h10. Vamos ver como é que está anotado na caderneta. Ó, nesse caso aqui bateu 11h10. Vamos pegar aqui o M08 no dia 20. M08 no dia 20, ó. O software está dizendo para mim o horário exato que iniciou o rastreio, eram 9h35 da manhã. E aqui está 9h36. Então o operador lá em campo iniciou o rastreio, começou a fazer as anotações e tal. Quando chegou na planilha ali no horário de início, já tinha se passado 2 minutos que já tinha iniciado a sessão de rastreio. Não tem problema nenhum, tá? É só para nós fazermos essa identificação e conseguir colocar, por exemplo, o modelo do receptor certinho, a altura da antena, né? Se foi vertical inclinado, a altura da antena e por aí vai, tá? Então, é isso aí. Então, nessa aba aqui, pessoal, ocupações GPS, nós temos que estar atento a isso aí, tá? O tipo de antena é extremamente importante, sempre revisar, beleza? A altura da antena, sempre nós vamos revisar. Método de medição da altura da antena, então se está inclinado ou vertical. E fechou, tá? Então nessa aba ocupação é isso aí. Tranquilo? Na aba pontos a gente já fez isso. Atentarmos quando for o caso de nós termos mais do que uma sessão de rastreio para o mesmo ponto, eu tenho que informar isso para o software. Então nesse caso a gente tem em duplicidade, então o ponto M09 foi rastreado 2 vezes e o M08 também foi rastreado 2 vezes em 2 dias distintos, não tem problema nenhum, tá? Bom,
Agora eu tenho que inserir os dados da minha base. Então, nesse caso, nós vamos utilizar a estação POAL como referência, tá? A estação da RBMC Porto Alegre. Na nossa pasta, na pasta principal, nós temos aqui uma pasta que se chama RBMC, tá? Clicando 2 vezes nela, vocês vão ver que tem aqui uma série de arquivos, tá? Por que tem essa série de arquivos aí? Porque foram 4 dias de rastreio, ou 3 dias de rastreio, né? Ó, perceba aqui. Foi o dia 17, o dia 19, o dia 20. Tranquilo? Então, são 3 dias de rastreio. Obrigatoriamente eu tenho que ter esses mesmos dias, né? Ter os dados desses mesmos dias de rastreio da minha RBMC, nesse caso é a Porto Alegre. Então eu vou selecionar tudo aqui, ó. Uma segunda forma de abrir, de importar isso aí para dentro do software é arrastar. Então eu estou com os arquivos fixos aqui no mouse, eu vou arrastar para dentro do software e vou largar. Então, beleza. Agora vocês percebam que ele já gerou alguns vetores a mais, né? Então temos aqui a estação POAL agora. E temos os vetores ligando POAL M09 e POAL M08. Bom, ainda aqui eu vou vir aqui na aba pontos. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é informar para o software que Porto Alegre é a minha base. Ele não vai identificar isso de maneira automática, pessoal. Então eu tenho que fazer isso na mão. Para facilitar a nossa vida, eu vou clicar 2 vezes aqui em cima de POAL. Vai abrir aqui as propriedades deste ponto aqui, POAL. Então eu vou vir aqui primeiro na aba geral. E obrigatoriamente a primeira coisa que tem que fazer é isso aqui, ó. Então a aba geral, na opção controle, eu vou dizer que este ponto POAL, ele é um controle horizontal e vertical, ele é um ponto fixo, né? É a nossa base do processamento relativo. Quando eu colocar aplicar aqui, pessoal, percebam que vai mudar o ícone da estação POAL. Ó, cliquei, ele mudou, virou um triângulo. Então tudo que vocês verem aí na questão de redes geodésicas e pontos e tudo que for representado por triângulo são pontos com coordenada conhecida, coordenada entre aspas fixa, né? Então eu tenho a coordenada conhecida desse ponto aí. Beleza. Na segunda aba, na aba coordenadas, eu agora tenho que inserir as coordenadas desse ponto aqui. Por que eu tenho que inserir? Essas coordenadas aqui estão erradas? Não que elas estejam erradas. Elas têm a precisão aproximada, né? Uma coordenada aproximada. O software ele pegou lá o meu arquivo, o meu dado bruto que eu inseri ali, nesse caso eram arquivos Heinex, que veio lá da RBMC, calculou a coordenada do ponto e projetou ele ali. Tranquilo? Desenhou ali para nós termos a visualização. Pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui porque isso de fato acontece, tá? Algumas vezes, algumas raras vezes, essas coordenadas aqui, ó, elas batem com a coordenada que vai estar lá no descritivo da estação. Não significa que sempre vai acontecer isso. Isso não vai acontecer. Via de regra não acontece, tá? Então a gente sempre vai ter que ir lá no descritivo da estação e pegar e inserir aqui manualmente as coordenadas corretas da estação, tá? Então aqui é uma coordenada aproximada, tá? Então como que eu vou fazer isso? Junto aqui no nosso arquivo, eu coloquei aqui o descritivo da estação Porto Alegre. Então eu vou clicar 2 vezes em cima, é um PDF. E agora eu vou ver aqui na opção coordenadas oficiais, Sirgas 2000. Eu vou vir aqui na UTM. Posso fazer essa substituição manual, posso fazer memorizando. Eu gosto de sempre pegar os 3 últimos aqui, ó, números antes da vírgula e os 3 depois da vírgula, tá? Posso dar um Ctrl C aqui. Vou abrir o meu Topcon Tools e percebam que está aqui, ó, 004201. Então eu vou colar aqui 004,053. Então só aí já teria um erro
na casa de alguns centímetros, tranquilo? No caso do Top Contours é indiferente se a gente vai colocar ponto ou vírgula na hora da digitação aqui, ele vai aceitar os dois da mesma forma, tá? Quando eu der um Enter ali, ele vai aceitar. O que eu não posso fazer é copiar tudo isso aqui, ó. Se eu copiar toda a coordenada e colar aqui, copiou. Ó, às vezes ele não funciona o Ctrl V aqui, você vai clicar com o botão direito, botar colar, ele vai. Eu não posso fazer isso aqui, tá, pessoal? Por que eu não posso fazer isso aqui? Ele não pode ter esse separador de milhar, tá? Só tem que ter o separador decimal. Só o separador decimal. Não importa se é ponto ou é vírgula. Ele vai passar tudo para, nesse caso aqui, para ponto depois. Não tem problema. Mas eu não posso ter os separadores de milhar, tá? Senão ele vai dar erro ali, enfim, não vai dar certo. Então eu vou repetir o processo aqui para essa segunda coordenada, né? No caso a coordenada este. Então 457, 614, 457, 545. Não esquecendo da elevação. Então nesse caso aqui nós vamos usar a altitude elipsoidal, tá? 76,75. Então aqui percebemos que tem um erro na casa de metros. Então 76,75. Vou colocar um aplicar e quando eu colocar um aplicar eu já vou conferir na tabela de pontos aqui embaixo ver se ele substituiu. Ó, então os valores foram atualizados aqui na tabela principal. Vou vir na aba ajustamento. Perfeito? E agora eu vou ter que inserir os desvios padrões dessas coordenadas que eu acabei de inserir aqui, tá? No caso desse software aqui, ocorreu um erro de tradução, eles acabaram traduzindo tudo igual. Então, desvio padrão é igual a RMS e por aí vai. Vocês sabem lá da aula de ajustamento que existem diferenças, né, entre desvio padrão e RMS. Tranquilo? Bom, voltamos aqui. Da onde vai vir os desvios padrões? Vai vir da planilha não, né? Do descritivo oficial aqui da estação. Então perceba que o IBGE coloca aqui, ó, o sigma, o desvio padrão da latitude, da longitude e da altitude elipsoidal. Então é esses valores que a gente vai passar lá para o software, tá? Então lembrando que latitude seria homologamente falando aí coordenada norte, né? Longitude coordenada este e a altitude elipsoidal já está de cara aqui para nós, então, 2 milímetros. Então, 1 milímetro, 2 milímetros e 2 milímetros na altitude também. Então, vou inserir esses valores aqui. Então, 0.001 na norte, 0.002, 0.002. Aqui, pessoal, quando eu colocar aplicar, ele vai calcular a minha resultante, tá? Então, esse RMS-HZ é a resultante, o desvio padrão resultante horizontal. Então ele vai pegar esse cara aqui, elevar ao quadrado, pegar esse cara aqui, elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz. E vai completar onde está zero aqui. Ó. Então percebam que, obviamente, né, um triângulo retângulo, a minha hipotenusa tem que ser maior do que o maior dos catetos. Então nesse caso aqui o cateto maior é 2 milímetros. Aqui vai ser um pouco maior que 2, que arredondando vai acabar virando 2 milímetros, tá? Então não se apeguem nesse valor aqui, tranquilo? Bom, e aí a gente finaliza então a parte de configuração da minha estação base. Então, relembrando, primeira coisa, eu tenho que vir para aqui no software e dizer quem que é o meu ponto base. Então, nesse caso, nós estamos fazendo o relativo em relação à estação POAL da RBMC. Eu vou clicar aqui em cima do ponto POAL, vou vir nas propriedades dele e vou dizer que ele é um ponto de controle, tanto horizontal quanto vertical. Vou colocar aqui que é ambos, tá? Depois, vou inserir as coordenadas oficiais desse ponto, tá? Oficiais desse ponto. Lembrando que eu não posso colocar nenhum símbolo aqui de separador
de milhar, tá? Somente o separador decimal. Perfeito? Depois, na aba ajustamento, eu vou colocar os desvios padrões das minhas coordenadas da minha estação. Vou colocar OK. Tranquilo? Estou pronto para processar? Vamos ver se eu estou pronto para processar. A aba pontos está tudo certinho, conforme a gente viu. A aba ocupações GPS. Não custa revisar, tá, pessoal? Às vezes a gente carrega um arquivo Hynix, pode ser que não tenha o modelo da antena no software que vocês estão utilizando. Nesse caso aqui, carregou de maneira correta, então aqui tem a antena da Trimble, né? A altura da antena é 7 milímetros. E existe um padrão internacional que todos os pontos que fazem parte de redes de monitoramento, as alturas da antena, elas são medidas da forma vertical, né? O receptor, a antena, na realidade, ela fica presa de uma forma que a gente consegue medir lá a altura da antena vertical. Tranquilo? A título de complemento, se alguém tiver com alguma dúvida aqui, só não esqueçam de, quando forem fazer essa verificação, sempre se atentarem à data que foi baixado o arquivo. No próprio descritivo da estação, eu tenho as informações, tá? Não confundam antena com receptor. Claro que hoje em dia, para nós que trabalhamos no campo, a gente já sabe que isso tudo é unificado no equipamento único. Então, o modelo, por exemplo, no nosso caso, no Instituto Federal lá, o Hyper-V ou o Hyperlight, é uma coisa só, né? A antena é junto com o receptor, tá? É integrado. Nas estações monitores isso não acontece. A gente tem um equipamento que é somente o receptor e eu tenho outro equipamento que é a antena. Então eu posso ter uma antena da Topcon sendo utilizada com o receptor da Trimble. Tá? Quem é mais antigo da área sabe, pegou esse tipo de equipamento em campo ainda, né? Que o receptor era uma coisa e a antena era outra. Então, nesse caso aqui, informações do equipamento GNSS é do receptor, não confundir. Né? Às vezes o aluno vai lá, professor, não estou achando aqui, está errado a antena porque é o TrimbleNet R8. Não, esse aqui é o receptor, não é a antena. Então, mais para baixo aqui, ó, percebam que passou vários tipos de receptor. Aqui tem as datas que foram instalados e substituídos esses receptores. Tá? E mais para baixo aqui eu tenho a antena. Então, percebam que está em ordem, vamos ver aqui, crescente, tá? Ó, do mais velho para o mais novo. Então, a data de instalação, data de remoção, e aí, a princípio, né, para a data desse levantamento aí, que a gente está fazendo em 2014, se vocês se atentarem o ano ali, foi instalada essa antena aqui, ó, e até então não tem registro dela ter sido desinstalada, tá? Até a data que foi feito o levantamento. Tranquilo? Que foi baixado os arquivos da RBMC. Então, dia 5 de 5 de 2014, essa antena foi trocada e agora ela é uma Zephyr Geodetic, tá? É uma antena da Trimble que tem essa referência aqui, ó, TRM 41249.00. Então, se a gente for voltar aqui no software, de fato é essa antena aí mesmo. Tranquilo? É uma antena da Trimble. A altura da antena é a mesma coisa, ó, pessoal. A altura da antena em metros, ó, 0,007 milímetros. Então tá certinho aqui também, tá? Antes de nós processarmos, pessoal, nós vamos dar uma revisada aqui na aba Observações GPS. Por que isso, pessoal? A gente sempre tem que trabalhar somente com os vetores entre o nosso ponto de referência, a nossa base, e o ponto que a gente vai querer calcular a coordenada, que a gente chama de hover, nesse caso, no posicionamento relativo. Tá? Se vocês perceberem, dá para ver isso graficamente aqui, dando um zoom, foi criado um vetor, o software ele cria todos os vetores possíveis automaticamente, foi criado um vetor do M09 ligando ao M08. Tá? Por que foi criado esse vetor? Porque se vocês perceberem, no dia 20, ó, no dia 20, os equipamentos estavam ligados, estava um equipamento em cada um dos pontos, né? Então, eles estavam rastreando simultaneamente. Obviamente, o software ele vai criar essa seção, esse vetor aqui, tá? Ligando os pontos. Outra forma de ver isso, pessoal, de ver se também deu tudo certinho aqui, se eu não tenho arquivo de dias errados, se faltou alguma coisa,
eu vou vir aqui nessas barrinhas aqui, ó, que a gente chama de vista ocupação, do lado do pinheirinho ali, eu chamo de pinheirinho isso aqui. Então tem a vista ocupação, eu vou clicar nela e aqui eu vou dar um pequeno zoom out para ver se está tudo correto. Então percebam aqui, ó, no primeiro dia, no dia 17, tá? No dia 17 aqui, nós temos uma concomitância, né, de dados entre a estação POAL, a nossa base, e o ponto levantado lá em campo M09, tá? Lembrando, pessoal, se vocês forem olharem aqui, ó, essa sessão de rastreio aqui da estação POAL, ela iniciou no dia 16, às 21 horas. Por que isso? De novo, porque a gente está amarrado sempre lá no tempo universal coordenado. Então, as nossas sessões de rastreio das RBMCs, elas iniciam à meia-noite, né, e acabam às 23h59, tá? Lá em Greenwich. Então, quando era meia-noite lá em Greenwich, era ainda o dia 16 aqui, porque nós estamos -3. Então, inicia às 21 horas no nosso horário local e finaliza às 21 horas do próximo dia, também no nosso horário local aqui de Brasília. Tranquilo? Então, por isso que aqui, se vocês forem ver, está, entre aspas, esse erro de data, mas quando a gente olha aqui graficamente, a gente percebe que existe concomitância. Então, se existe concomitância aqui entre os rastreios, obrigatoriamente o meu software ele gerou um vetor do dia 17 ligando o M09 à estação POAL. Tranquilo? O mesmo vai ocorrer aqui para o dia 18, tá? Então, o dia 18 aqui no M008, perdão, dia 19 no M08. Então, eu tenho aqui também ó, um arquivo, aqui, uma seção de rastreio da RBMC e depois mais uma do dia 20, tranquilo? Do dia 20. Beleza aí? E se vocês forem ver, então, ó, esses dois receptores que estavam rastreando lá o M08 e o M09, eles estavam funcionando ao mesmo tempo. Então, existe também concomitância entre esses pontos. Obrigatoriamente, o software vai gerar esse vetor. Mas a gente não usa ele no processamento. Então, existem duas formas de eu excluir esse vetor da jogada. Eu posso vir aqui na aba Observações GPS, que aí sim os nossos vetores são as nossas observações. E eu vou clicar aqui ó, no M08 ligando ao M09. Tá? A ordem que está ligando, quem liga quem aqui não interessa, tá, pessoal? O software ele gera isso de maneira automática. Então, M08 ao M09, ou eu posso voltar aqui na vista normal aqui, vista mapa, dar um zoom aqui e deletar ele, selecionar ele e deletar. Tá? As duas formas são válidas. Então eu vou deletar e agora eu tenho somente os vetores, né, ligando a nossa estação aos nossos pontos, né, a nossa base, ligando os nossos pontos rover. Percebam que essas duas linhas aqui, ó, elas são um pouco mais espessas. Por que elas estão um pouco mais espessas? Porque a gente tem dois vetores sobrepostos ali, né? 2 dias de rastreio, dois vetores sobrepostos. Por isso que ela está um pouco mais espessa, tá? Então, se for 2 ou mais vetores, ela fica dessa forma aí. Tranquilo? Então, agora eu estou apto a processar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui na opção processar e vou mandar calcular as coordenadas dos pontos, que é a opção GPS mais pós-processamento. Esse mais aqui no Topcon Tools é porque é GPS mais GLONASS, tá, pessoal? Então ele vai calcular aí agora as coordenadas do M08 e do M09. Fechou, então calculou. Junto a isso aqui ele está mostrando para mim graficamente os desvios padrões, tanto das minhas observações aqui, quanto dos meus pontos calculados. Vamos ver como é que ficou. Então aqui na aba pontos, eu tenho agora as coordenadas do M09 e do M08 calculadas e percebo que a gente tem aqui o desvio padrão. Então ficou 1 centímetro na coordenada norte, 1 centímetro na coordenada este. Eu estou arredondando, tá, pessoal? 1,3 centímetros, 1,1 centímetro. A resultante horizontal
ficou em 17 milímetros, né, 1,7 centímetros, e o desvio padrão aqui da altitude, nesse caso elipsoidal, é 3 centímetros, tá? Então ficou mais ou menos parecido aqui os dois pontos, né? Claro, eles estão bem próximos um do outro, os tempos de rastreio também foram similares entre os pontos. Só que o nosso software, o Topcon Tools, eventualmente ele calcula esses desvios padrões de forma errada, tá? Então, como padrão, pessoal, a gente sempre vai processar e depois ajustar, tá? Por que eu estou falando isso? Nesse caso aqui, desse exemplo, a gente tem ajustamento. Por que a gente tem ajustamento? Porque a gente tem duas sessões de rastreio. Beleza? Eu tenho duplicidade, eu não precisaria ter o segundo dia de rastreio, mas eu tenho. Então eu consigo ajustar. Tranquilo? Né? É a mesma situação que vocês têm lá na topografia 1. Então se eu vou lá e meço a coordenada do poste, de uma quina, de uma edificação uma única vez, eu não tenho como calcular a média, eu não tenho como ajustar. Eu nem sei se aquilo ali de fato está correto. Agora, se eu mudei a minha estação de lugar ou estacionei em outros dois pontos, né, que eu não usei ainda na minha poligonal, e remedi aquele ponto, agora sim, agora eu consigo calcular a média entre essas duas soluções e calcular a coordenada daquele ponto de maneira mais confiável. Eu consigo ajustar, essa é uma forma de ajustar, tá? Mas isso vocês vão aprender e entender melhor lá na disciplina de ajustamento, tá? Então, nesse caso aqui, nós só vamos seguir o padrão, que é sempre, então, primeiro processar e depois fazer o ajustamento. Então, quem quiser usar a tecla de atalho, F7 e depois F8. Sempre primeiro processar, depois ajustar. Tranquilo? Aqui ele está dizendo para nós aqui um pequeno relatório de ajustamento. Eu não vou entrar em detalhes agora. Não tem nada de errado aqui. Vou colocar OK. E aí perceba que o símbolo do ponto mudou. Ó. Ele ficou um círculo com duas setinhas, né, apontando para o centro dessa circunferência, dizendo que esse ponto foi ajustado. E então percebe-se que os desvios padrões melhoraram. Claro que não foi uma melhora, ó meu Deus, né, mudou da água para o vinho, mas após o ajustamento espera-se que o desvio padrão ele fique melhor. Tá? Então nesse caso aqui, lembram que era 1,3 centímetros, se eu não me engano, foi para 9 milímetros. Tá? Então aqui era 3 centímetros, foi para 2,2 centímetros. Perfeito? Então eu melhorei a minha solução, consequentemente melhorei o meu desvio padrão do meu ponto agora ajustado. Beleza? Então a aula de hoje, pessoal, é essa. Eu só vou fazer uma breve revisão aqui, se não faltou nada em relação à nossa apostila. Quem quiser se ater, depois leia com calma aqui, mas a princípio é isso aí, né? Importar o ponto. Aqui, inclusive, tem bem mais detalhado. Se porventura eu falei muito rápido no vídeo, vocês podem pausar, ou se eventualmente quiserem, vocês podem utilizar a apostila, imprimir ela, enfim, usar do lado do computador aí. Fica a critério de vocês. Tranquilo? Vamos ver aqui se faltou alguma coisa. Bom, aqui, pessoal, na apostila, ele não fala da questão do ajustamento, tá? Porque provavelmente nós não tínhamos observado isso ainda. Então, usando o software, a gente percebeu que volta e meia os desvios padrões que ele calculava não estavam corretos, e por mais que não tivesse ajustamento, quando a gente ajustava, ele calculava de maneira correta. Então, o procedimento padrão para vocês é sempre primeiro processar e depois ajustar. Tranquilo? Aqui ele fala sobre gerar o relatório, mas aí fica para um próximo vídeo. Esse aqui já está de bom tamanho. Tranquilo? Então na sequência aqui só vamos colocar para salvar a obra e fechou. A aula de hoje foi essa aí, então, pessoal. Processamento relativo no Topcon Tools. É um exemplo inicial bem básico, utilizando somente uma base e dois pontos aí como sendo os nossos rovers, né? Calculamos a coordenada deles, ajustamos, tá? Por hoje era isso. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar para vocês ali como é que gera um relatório padrão, ou até mesmo como é que vocês podem configurar e gerar um relatório conforme a necessidade de vocês. Alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Alguma sugestão de algum tema relacionado a posicionamento por satélite também, vocês podem deixar nos comentários. Até a próxima, um abraço!